mas em situações mais significativas. E se me permite, eu até lembraria aqui, acredito que o Léo talvez tenha até conhecimento melhor, mas nós já tivemos em Tubarão mesmo 2 ações de cunho civil promovidas pelo município, através da Prefeitura Municipal de Tubarão, contra 2 condomínios, situados ambos na margem oposta ali da avenida, da beira do rio, que insistiam em fazer o depósito de lixo nas margens do rio. 2 condomínios já foram acionados judicialmente, com solicitação de imposição de multa pelo Judiciário, no âmbito administrativo, pela insistência no descumprimento da legislação municipal, que determina que todos os condomínios façam o depósito do lixo para recolhimento em local próprio, de acordo com normas técnicas pré-estabelecidas. Esses 2 simplesmente atravessavam a rua, né, e largavam aquela montoeira de sacolas ali no meio, embaixo das árvores, na margem do rio, para que o caminhão recolhesse daquele lado. Recolhimento de lixo na beira do rio, né? Na beira do estabelecendo ali como depósito. Então nós tivemos ali acionamento judicial que nem foi feito pelo Ministério Público, porque a fiscalização direta administrativa é da Prefeitura, não do Ministério Público. Mas se a Prefeitura não cumpre essa fiscalização, aí o Ministério pode punir a Prefeitura? Pode, não é punir. O Ministério Público ele pode, primeiro, ou verificar ali a caracterização de um crime ambiental pelos próprios responsáveis pela Prefeitura, tá? E eventualmente solicitar punição sob o ponto de vista criminal, ou eventualmente utilizar-se de um instrumento na área civil, chamado termo de ajustamento de conduta, para fazer um acordo para que passe a cumprir adequadamente, agora sim sob pena de uma multa, que não é uma multa diretamente administrativa, mas é uma multa legalmente imposta numa espécie de um contrato de acordo, ou a possibilidade de se acionar judicialmente direto, também perante o Judiciário, não para a imposição de uma multa, mas para que seja cumprida a obrigação naquilo que não vem sendo atendido. Tá? Então, se a Prefeitura tem o dever de fiscalizar determinada área e não o faz, o Ministério Público, como regra geral, aciona o Judiciário dizendo, olha, a invocação da lei é esta, por isso a Prefeitura tem que cumprir, não vem fazendo. O que se solicita? Que o juiz determine que, a partir de então, se continuar a descumprir, passe a haver incidência de uma multa que a gente chama de cominatória periódica, diária, semanal, mensal, etc., enquanto não der atendimento àquilo que tenha sido determinado. Normalmente, na área ambiental, é assim que se procede. Nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e já voltamos com mais grandes temas. Muito bem, estamos de volta com o programa Grandes Temas. Hoje estamos discutindo a questão de educação ambiental. Aqui conosco a promotora de justiça Valquíria Danielski, o engenheiro sanitarista secretário Léo Goulart e o ambientalista Fernando Carvalho. Fernando, antes de nós irmos para o intervalo, comentava sobre a questão dos condomínios, né, que depositavam lixo na beira do rio. Muitas vezes a população, as pessoas não sabem que essas pequenas ações, como jogar um papel de bala na rua, ou a questão mesmo de não colocar o lixo no lugar adequado, pode trazer consequências mais graves no futuro, né? É verdade. É importantíssimo que as pessoas tenham consciência de que é responsabilidade de cada um. Eu acho que o grande problema do crescimento da cultura ecológica está preso exatamente nisso. As pessoas ficam esperando uns pelos outros. Ou a empresa grande lá é que é responsável pela poluição, eu não poluo, né? Então, é importante que cada um tenha noção de que cada ato, cada papelzinho de bala, como tu colocasse, porque você jogou, mas quem é que vai juntar? Né? Então esse é o problema, nos menores detalhes é que nós vamos alcançar o resultado, né? É importante que cada um faça a sua parte, né? Aí sim, depois de cada um fazendo a sua parte, é possível se cobrar ações maiores, né? Mas o importante para se ter um crescimento é essa ação do dia a dia, essa coisa que realmente vai se constituindo no teu hábito, né? Comi uma bala, vou botar no bolso até encontrar um local para dispensar esse papel. Eu acho que isso é fundamental. É assim que vai se conseguir realmente, né, eliminar esses problemas que parecem ser tão pequenos, mas que no acumulado eles se tornam esse grande problema que é de aspecto, né, feio e até pouco recomendável para uma sociedade que está num grau de evolução como nós estamos hoje, né? É inconcebível que o humano conviva com o lixo da forma que está convivendo, né? Eu acho que isso é
realmente importantíssimo que cada um faça a sua parte. Até porque esse papelzinho de bala vai cair no chão, vai poluir a boca de lobo, vai travar a saída de água numa grande enxurrada. É cumulativo, né? São 1000 papelzinhos que vão se tornar um grande entulho. Pode acabar trazendo água para a porta de casa da própria pessoa que agrediu o meio ambiente, né? O senhor é membro do comitê da bacia hidrográfica aqui da região, né? Explica um pouquinho para a gente que ações ou qual é o papel desse comitê aqui na nossa região. O comitê, a principal ação dele desenvolvida agora, principalmente nesse ano, foi o primeiro fórum, o Fórum das Águas. A partir desse fórum se despertou várias situações e uma delas eu cito a questão do saneamento básico. Além do trabalho que a Promotoria de Justiça do Estado vem desenvolvendo, o comitê levantou algumas situações na qual nós, município, já podemos ir trabalhando e desenvolvendo algumas ações para até buscando melhorias. E isso foi importante. E assim foi sucessivo. A questão da risicultura também se verificou várias situações, e aqui eu posso citar uma das situações que foi muito debatida, foi a questão do consumo de água que é usado na risicultura. Então hoje nós temos uma preocupação na questão água, então nós temos também que nos preocupar na questão água que é usada na risicultura. O volume é muito grande e isso houve um despertar do pessoal que participou, até dos ambientalistas nessa questão, né? A questão mineração também foi outra situação, apesar que é um trabalho que vem se desencadeando há longo tempo. Eu lembro quando me formei, logo após os anos 90, com a formação de um conselho aqui no município de Tubarão, nós fizemos um trabalho na região da Serra, desde a nascente do Rio Tubarão, que é o Rio Rocinha e o Rio Bonito, fazendo um acompanhamento, um monitoramento de toda a situação da mineração. Então, tu veja só que é uma coisa que já vem de algum tempo, entende? Então, isso agora está se reforçando, principalmente, que o pessoal está buscando tratar aquilo. Esse tipo de situação, não se imagina o que a Fundasa, aqui do nosso município, a concessionária da água, tem de gasto na questão do tratamento da nossa água. E um dos fatores principais é realmente a poluição pela mineração. Então, tem metal pesado, tem vários tipos de situação que realmente prejudica e muito. Então, há um grande valor gasto na questão do tratamento de água do município de Tubarão. Essa questão da risicultura, existe uma complicação porque além do volume excessivo de água que é utilizado, geralmente essa água volta para os rios, volta para o ambiente com insumo, com agrotóxico, é uma complicação, Justamente, né? É uma complicação. Por isso, a questão deles terem aí um termo de ajuste de conduta, né? Acho que a maioria já estão se ajustando nessa situação, né? Para evitar esses problemas. Mas ainda o consumo de água é um excesso, é uma preocupação, e temos certeza que os próprios risicultores têm essa preocupação. Você pode falar então um pouquinho para a gente sobre essa questão do ajuste de conduta dos risicultores, o que prevê, o que o risicultor pode fazer para diminuir essa agressão? Na verdade, nós já estamos no segundo termo de ajustamento de conduta com os risicultores, num programa também macro, que envolve todas as regiões produtoras de arroz do estado de Santa Catarina, coordenados pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. A previsão que se tem, o Ministério Público trabalha com previsão de adequação integral 100% da risicultura, tá? Até 2010. A gente trabalha para que a risicultura chegue em 2010 100% adequada, inclusive com recuperação integral das áreas de mata ciliar, cumprimento de distanciamento mínimo de todos os cursos d'água e atingindo os níveis considerados como ideais ou aceitáveis para esse tipo de atividade de exploração da agricultura. Só que, ao mesmo tempo, e esse talvez a gente agora esteja fechando o círculo, voltando à conversa inicial, eu me lembro da primeira pergunta feita na origem desse debate, que é exatamente a conciliação do respeito ambiental com o desenvolvimento econômico e com as necessidades da própria população frente à vida comunitária que a gente tem hoje. Porque esse é o tipo de atividade, e muitas vezes isso é cobrado do Ministério Público, né? Inclusive alguns que trabalham, que militam na área ambiental não têm a compreensão exata desse outro lado também, com o questionamento do tipo, está poluindo ou eventualmente pode causar um dano, paralisa a atividade. Dá para fazer isso? Teoricamente dá para tentar, dá para furar uma ação solicitando que seja
suspenso imediatamente a captação de água, a restituição dela, etc. Só que aqui que a gente vai ter a consequência, a gente vai ter desemprego na região, nós vamos ter uma queda brusca de arrecadação de tributos, nós vamos ter problema de falta de alimento, né? O arroz é hoje um dos produtos básicos da alimentação da população brasileira e da nossa região também. Então, eventualmente, o que a gente fica, eu digo, é sempre trabalhando com os dois pratos, né, da balança e tentando manter um equilíbrio entre os dois. Nessa área da risicultura, o que está se fazendo é exatamente isso. Se estabeleceram, inicialmente, algumas metas, particularmente no que diz respeito a controle de qualidade de água devolvida. Num primeiro momento foi isso, o primeiro TAC que se esgotou agora no início de 2006, em abril, houve o atendimento. Aqueles que tinham aderido àquele primeiro TAC, que era um termo de ajustamento de conduta, né, foi aberto para todos os produtores de arroz do Estado. Isso foi capitaneado para que a adesão fosse feita a partir de negociações entabuladas com a Federação da Agricultura, com a Federação dos Municípios, etc. São vários os órgãos envolvidos, EPAGRE, Fátima, prefeituras, todo mundo foi envolvido, tanto no primeiro quanto no segundo TAC. Cumpridos, e esse é um requisito, quem cumpriu as primeiras metas do TAC até abril de 2006, em abril deste ano teve a oportunidade de assinar o segundo TAC, onde já se tem ali algumas exigências a mais, particularmente no que diz respeito ao recuo das grandes propriedades, as grandes áreas, porque mesmo dentro da risicultura, a gente tem a atividade como um todo, mas nós temos diferenciações no que diz respeito a categorias, a tamanho de área plantada, a capacidade econômica dos produtores que não são idênticas. Então, ali nós temos 5 faixas principais de escalonamento, do microprodutor até o grande produtor de arroz, com uma série de obrigações a serem cumpridas. Se me permite só complementar, esse TAC, esse segundo TAC, há uma série de metas estabelecidas para até 2008. Né? Em sendo atendidas estas metas até 2008, a previsão é que a gente parta para o terceiro e último TAC, que é o de ajustamento integral da atividade da risicultura, inclusive com a recuperação das matas ciliares. Doutor, desculpe, eu só... Não, pode falar. Eu gostaria de saber se existe dentro desses TACs dentro desses projetos, alguma coisa de circuito fechado para a questão da risicultura. Desculpa, não entendi exatamente. Reaproveitamento da água em circuito fechado. Sistema. Para esse segundo TAC, até o momento, não. Continua sendo prevista a possibilidade de utilização e retorno da água para os cursos d'água. A parte técnica, eventualmente, isso pode entrar no último, porque esse segundo, a previsão é de uma reavaliação de cumprimento e de resultados, em abril de 2008. A partir daí, se passa a estudar os termos do terceiro e último, que tem previsão para a implementação 2008-2010. Por hora, o que se tem, e o TAC é bem rigoroso nisso, é uma previsão de controle de qualidade do efluente despejado de volta. Os níveis de agrotóxicos, há uma cura, que ali são indicações técnicas de tempo de espera para que a água possa ser devolvida, os cursos d'água, etc. Teoricamente, aquele que descumprir as normas estabelecidas no TAC, no que diz respeito a limite de utilização de agrotóxicos, tipo de agrotóxico permitido para a atividade, tempo de espera necessário para devolução da água, ele não apenas estará sujeito à execução imediata do TAC duplamente. Primeiro, o Ministério Público, nesse caso, pelo TAC, pode exigir adequação 100% imediata a toda a legislação ambiental, numa vez só. Segundo, tem multa prevista para esse descumprimento. Em terceiro lugar, ele perde o licenciamento ambiental, pela previsão, porque as propriedades hoje são licenciadas pela Fátima, e o licenciamento ambiental é pressuposto para a obtenção do financiamento agrícola. Eles não conseguem o financiamento no banco se não tiverem licenciados. Então, esse é um instrumento que, na prática, a gente utiliza bastante na atuação conjunta com a própria Fátima. Se trancar o licenciamento, não ter acesso ao dinheiro, que é algo que afeta bastante. É um grande estímulo ao cumprimento dos TACs na área da risicultura. Mas na questão que você falou do agrotóxico, né, que existem agrotóxicos que podem e que não podem ser utilizados. Existe algum tipo de fiscalização na venda desses produtos? Existem normas, né, e possibilidade de fiscalização. A verdade é que, a rigor, a gente vai ter que admitir,
como o próprio Dr. Darlan mencionou agora há pouco, que todos os órgãos públicos, e a promotoria não é exceção, a Fátima também não, a prefeitura também não, tem limitação no que diz respeito à estrutura, né, particularmente estrutura de pessoal, que é quem é necessário para se fazer uma fiscalização. Nesse sentido, eu diria que possibilidade de fiscalização, ela existe o tempo todo. Garantia de que nós tenhamos uma fiscalização que seja capaz de coibir 100% qualquer tipo de atividade irregular ou potencialmente poluidora, desde a fonte, ou seja, desde a revenda eventualmente irregular, até o despejo no rio, passando aí no meio, nós temos programa de recolhimento de embalagem de agrotóxico que é obrigatória. Há programa de fiscalização para isso. Garantia de que não se consiga burlar essa fiscalização, evidentemente que não se tem. Quando há esse tipo de questionamento, eu até parto sempre, por exemplo, exagerado, comercializar entorpecentes também é proibido. Não significa que com todo o aparato repressor, com o número de polícia que a gente tem na rua, não se consiga adquirir drogas da mesma forma. Na área ambiental, na área de posturas, em todas as demais, não é diferente. Aparato fiscalizatório existe por parte dos órgãos públicos, normas coibitivas também existem, o que não significa dizer que a gente não tenha consciência de que, eventualmente, sempre alguém vai dar um jeitinho de burlar. O que a gente faz é correr atrás daquele que burlou e aplicar a sanção correspondente. A questão da risicultura, Luiz Fernando, tem outra problemática, que é a questão, além dos agrotóxicos e de todo o volume de água que é consumido na produção, né, da lavoura, a terra dificilmente ela é recuperada com facilidade depois que se termina, ou no caso de se tentar fazer um outro tipo de